Bem, pessoal, no vídeo passado a gente já viu a resolução das 3 primeiras questões da lista de exercícios da lei de Newton, que são as questões teóricas. Vamos agora para a questão de cálculo. A primeira questão é essa questão número 4 e ela diz o seguinte: um plano inclinado liso e sem atritos apresenta ângulo de 30 graus em relação ao solo, sendo a gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do topo desse plano. Ele quer a aceleração e dá aqui algumas opções de respostas para você marcar depois que você fizer o cálculo. E aí, essa é uma questão simples de plano inclinado. Já tem vídeo aí no canal explicando como resolver. Vamos agora para a nossa solução. A primeira coisa que a gente faz é o que? Fazer o diagrama do corpo livre, ou seja, determinar quais forças estão presentes sobre esse corpo. Então, primeiramente, vou desenhar aqui meu plano inclinado, certo? E aí, a questão diz que esse plano inclinado tem um ângulo de 30 graus com o solo. Então, vou determinar aqui, ó, 30 graus com o solo, tá certo? E aí, o corpo, ele tá no topo do plano inclinado. Então, vou colocar aqui meu corpo no topo do plano inclinado. Primeira coisa, vamos determinar o sentido desse plano inclinado. O corpo, ele vai descer, certo? Se esse corpo vai descer, a aceleração dele vai ser assim, ó. Essa aceleração. Se a aceleração vai ser assim, então a gente já sabe a determinação dos eixos. Porque como eu já falei na última aula, o eixo ele vai ser determinado a partir do sentido do plano. Se o sentido do plano está descendo, então o eixo X ele vai seguir o sentido do plano e o eixo Y vai ser perpendicular ao plano, para que ele possa coincidir com a normal. Pronto, vamos agora determinar as forças aqui presentes. Primeira coisa, nós temos a força peso, sempre aqui presente a força de atração da gravidade, apontando aqui para baixo. Esse corpo ele está em contato aqui com a superfície, então nós temos quem? A força normal, perpendicular ao plano aqui, ó, nós temos a força normal, tá certo? Agora, não temos mais nenhuma força, não temos nenhuma força empurrando esse corpo e não temos também nenhuma força aqui puxando esse corpo. Mas o peso ele não está sobre os eixos, ele está aqui inclinado. Então a gente precisa fazer o quê? A decomposição sobre o eixo Y e também sobre o eixo X, tá certo? Como eu falei para vocês, toda vez que o ângulo tiver aqui nessa abertura menor, esse ângulo vai ser o mesmo correspondente entre o vetor do peso e o eixo Y. E se o ângulo vai ser aqui, vai estar entre o eixo Y e o vetor do peso, a gente descobre Y com peso vezes quem? Vezes o cosseno do nosso ângulo, que é 30. Se a gente utiliza o cosseno aqui para descobrir Y, a gente vai utilizar o seno para descobrir X. Então vai ser peso vezes o seno do nosso ângulo, que é 30. Beleza? Fizemos aqui toda a decomposição das forças. Nós temos aqui a componente X e a componente Y. E aí agora a gente precisa analisar uma coisa. A aceleração ela vai ser seguindo aqui o movimento de descida. Por quê? Esse bloco que está no topo, ele vai descer. E esse movimento de descida, ele está aqui nessa linha horizontal sobre o eixo X, né? Que não é uma linha horizontal, mas segue aqui o eixo X. E aí, para a gente descobrir essa aceleração, a gente pode só utilizar as somatórias em X. E é isso que a gente vai fazer. Aplicar aqui agora a lei da segunda lei de Newton, né? A fórmula da segunda lei de Newton, tá certo? Então, somatório das forças em X é igual a... A única força que está atuando aqui sobre o eixo X é a força peso na sua componente X, que é peso vezes o seno de 30. E isso é igual a, se vocês forem perceber, esse exercício é um exercício que tem aceleração, é um movimento que vai ter aceleração, tanto que pede aceleração na questão. Então, massa vezes aceleração. Só reescrevendo isso aqui, o peso é igual ao seno de 30, que é igual a massa vezes aceleração. Qual é a fórmula do peso? A fórmula do peso é massa vezes a gravidade. E isso vezes o seno de 30, que é igual a massa vezes a aceleração. Se vocês forem perceber, a gente tem massa aqui e tem massa aqui. Se eu passo essa massa para o lado de lá, essa massa ela vai ficar negativa. Então, se eu for subtrair, vai ficar massa menos massa. No caso aqui, como ela está multiplicando, ela vai passar dividindo. Então, vai ficar massa dividido por massa, que dá 0. Então, eu posso anular aqui, ó. Anulo essas duas massas. E aí eu encontro que a aceleração ela vai ser igual a gravidade vezes o seno de 30.
Ah, por que eu reescrevi de outro jeito? É a mesma coisa, eu só inverti os lados. É a mesma coisa que eu deixei aqui, ó, gravidade vezes seno de 30 é igual a aceleração, só inverti os lados. E aí agora eu só vou substituir com as informações que eu já tenho. A aceleração é igual a gravidade. A questão fala que a gravidade é quê? A gravidade é 10. Então, 10 vezes o seno de 30. Vamos pegar aqui minha calculadorazinha, ó. Seno de 30 é igual a 0,5, então 10 vezes 0,5. Então a aceleração é igual a 10 vezes 0,5, 5. Então 5 metros por segundo ao quadrado, que letra B correta, tá certo? Vamos agora para a questão 5. A questão 5 fala o seguinte: no esquema abaixo, as massas da... A questão 5 fala o seguinte: no sistema abaixo, considere desprezíveis as massas da roldana, dos fios e o atrito. Ou seja, não considera a massa das roldanas, nem dos fios e também não tem atrito. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo e T o instante em que os blocos A e B passaram pela posição esquematizada. De acordo com todas as informações, inclusive no sistema, inclusive as do esquema, calcule a tração do fio F em newtons no instante T. Já anotei aqui que a nossa gravidade é igual a 10 para ficar mais fácil da gente compreender, tá certo? Ficar bem mais fácil. E o que é que essa questão ela pede? Tem aqui nesses dois blocos, nós temos aqui o fio e esse fio ele vai ter uma tração. E aí a questão pede para a gente descobrir essa tração, tá certo? E aí esse é um exemplo simples de um exercício da máquina de Watt Wood. Tem como resolução aí, como se resolver no canal, mas vamos resolver aqui, tá certo? Primeira coisa, a gente vai fazer o quê? Determinar as forças presentes nos corpos. E aí nós temos dois corpos e vamos fazer a separação, vamos isolar. Primeiro a gente faz com um e depois a gente faz com o outro, tá certo? Vamos fazer primeiro aqui com o corpo A. Quais são as forças que estão atuando aqui sobre A? A gente já sabe que vai ter quem? Vai ter o peso atuando aqui sobre A, que é a força de atração da Terra. Além disso, se vocês olharem cá para o esquema, esse A ele está sendo sustentado por quem? Por um fio. Então, se está sustentado por um fio, nós temos a força de tração aqui apontando para cima, tá certo? E aí é importante que vocês percebam uma coisa. Esse A, se vocês perceberem nesse esquema, o A está subindo. Se o A está subindo, isso indica que a tração é maior que o peso. Por quê? A tração é maior que o peso, então o bloco vai subir. Se o peso fosse maior que a tração, então o bloco iria descer, tá certo? Como o bloco está subindo, a tração em A é maior que o peso de A. Então eu vou aplicar aqui a fórmula da segunda lei de Newton sobre o eixo Y, tá certo? Porque aqui não temos força sobre o eixo X, só temos força sobre o eixo Y. Então a somatória das forças em Y em A é igual a... Quem é o maior? Como eu falei, o bloco está subindo, então o maior é a tração. Então, tração menos o peso. E aí, esse é um movimento que tem aceleração. Vocês perceberam que não tinha nenhuma palavra de constância, ou velocidade constante, ou estava em repouso, ou está em equilíbrio, não. Então, é um movimento que realmente tem aceleração. Então, a gente iguala, segundo a fórmula da segunda lei de Newton, a massa de A, aqui lembrando que é o peso de A, vezes a aceleração, tá certo? Beleza, encontramos essa fórmula aqui, agora vamos reescrevê-la aqui, ó. A tração menos o peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração. Mas qual é a forma de peso? A forma de peso é a massa vezes a gravidade. Então, eu vou substituir, ó, a tração menos a massa de A vezes a gravidade é igual a massa de A vezes a aceleração. Beleza, fizemos aqui para o corpo A, né? Vamos agora fazer para quem? Para o corpo B. Vamos aqui desenhar aqui o corpo B, certo? E nós vamos ter para o corpo B quem? Vamos ter a força peso apontando aqui para baixo. E vocês podem ver cá no esquema que ele também está conectado por um fio. Então nós temos aqui, sustentando ele, aqui na parte de cima, a força de tração. Como oposto ao caso do corpo A, se vocês forem perceber, o corpo B está descendo. Se ele está descendo, significa que o seu peso é maior que a atração aqui sobre ele, tá certo? E por isso ele vai descer. Então, o seu peso é maior que a atração. Vamos colocar isso aqui na fórmula lá da segunda lei de Newton, certo? E aí vai ser em Y também, porque aqui está sobre o eixo Y. Então, o somatório das forças em Y de B é igual a... Quem é o maior? Se ele está descendo, o seu peso é maior que a sua tração. Então, peso de B
menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Isso é a mesma coisa que o peso de B menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Mas qual a fórmula de peso? A fórmula de peso é massa vezes gravidade. Então, a massa de B vezes a gravidade menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. E é importante, por que eu não coloquei nem tração de A e nem tração de B? Porque se vocês forem perceber, aqui é um sistema único. Então, nesse sistema, a tração de A é a mesma tração de B. Então, não existe tração de A e tração de B. É a mesma tração para os dois, tá certo? E aí, agora, aqui resolvendo o exercício da máquina de Watt-Wood, eu tenho duas equações. Então, eu vou fazer aqui um sistema de equações, tá certo? Vou abrir aqui o meu sistema de equações. E aí, eu vou reescrever essas duas equações que eu encontrei, que é o que? A tração menos a massa de A vezes a gravidade é igual a massa de A vezes a aceleração, e aqui do corpo B, a massa de B menos a massa de B vezes a gravidade, menos a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Isso aqui é um sistema de soma. E se vocês forem perceber, nós temos uma tração aqui que está positiva e uma tração que ela está negativa. Se eu for somar tração aqui menos a tração, vai dar zero, tá certo? Eu posso cortar aqui. Então vai ser tração positiva com tração negativa, vai dar zero. Eu corto essas duas trações. E aí eu não posso cortar mais nada aqui. Aqui é massa de B vezes gravidade, já aqui já é massa de A vezes a gravidade, não posso cortar. A mesma coisa aqui desse lado, é massa de A vezes a gravidade, e aqui é massa de B vezes a gravidade, tá certo? Vezes a aceleração, Massa de B vezes a aceleração, também não posso cortar. E aí eu só vou reescrever então. Aqui, ó, a massa de B vezes a gravidade tá como primeiro termo, porque eu cortei essa tração, então eu vou escrever ela como primeiro termo. A massa de B vezes a gravidade. Aí agora sim, eu subo para cima, porque a massa de A vezes a gravidade tá como segundo termo. E aí a massa de A vezes a gravidade é negativa, então eu reescrevo esse sinal negativo, menos a massa de A vezes a gravidade é igual a... Aí agora sim, a massa de A cá em cima vai estar com o primeiro termo, a massa de A vezes a aceleração, mais a massa de B vezes a aceleração. E agora vai entrar um conceito da matemática, uma propriedade, que é a evidência, colocar um termo em evidência. O que seria isso? Se vocês perceberem, tanto a massa de B quanto a massa de A estão multiplicando aqui a gravidade, então eu posso colocar a gravidade em evidência. Quer fazer nada mais que isso aqui, ó. A massa de B menos a massa de A, fecha parênteses, vezes a gravidade. É a mesma coisa, esse aqui é a mesma coisa desse, porque se eu aplicar a propriedade distributiva, eu vou multiplicar gravidade pela massa de B e gravidade pela massa de A, vai gerar isso aqui. Então só coloquei em evidência, tá certo? Isso é igual a massa de A, e aí se vocês perceberem, a aceleração também está multiplicando os dois, está multiplicando a massa de A e massa de B, então eu posso colocar a aceleração em evidência também. Então abre parêntese, massa de A mais massa de B, fecha parênteses, vezes a aceleração, tá certo? E aí agora eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar a aceleração. Então eu passo a massa de A mais a massa de B, dividindo esses termos que eu tenho do lado de cá, que vai ficar massa de B menos a massa de A vezes a gravidade, dividido pela massa de A mais a massa de B. Isso é igual à aceleração. Vocês sabem que eu gosto de inverter, então eu só vou inverter o lado aqui, tá certo? Então a aceleração é igual a massa de B menos a massa de A vezes a gravidade sobre a massa de A mais a massa de B, tá certo, pessoal? E aí agora eu só vou substituir os valores que eu já tenho na questão, tá certo? Quem é a massa de B? A questão nos fala que a massa de B é o quê? A massa de B é 6 quilos e a massa de A é 4 quilos, tá certo? Então vou colocar aqui, ó, massa de B 6 menos a massa de A, que é 4, vezes a gravidade. Na questão a gravidade nos falou que ela é 10 metros por segundo ao quadrado, então vezes 10. Sobre quem? Que é a massa de A? A massa de A é 4, mais a massa de B, que é 6. Isso aqui vai ser igual, vou passar para o lado de cá para ficar mais fácil aqui de escrever, vai ser igual que a aceleração é igual 6 menos 4, 2. Então 2 vezes 10. Sobre quem? 4 mais 6 dá 10, então sobre 10. Tem um 10 multiplicando, eu tenho um 10 dividindo, eu posso cortar os dois. Então eu tenho que a aceleração é igual a 2 metros
por segundo ao quadrado. Por que eu cortei? Porque se eu multiplicar isso aqui, ó, 2 vezes 10, 20. 20 dividido por 10, 2. Então eu posso cortar aqui. Se eu vou multiplicar por 10 e depois vou dividir por 10, é a mesma coisa que eu não fazer nada, tá certo? Então fica aí o resultado 2. E aí a gente encontrou a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Só que a questão pede aceleração? Não. A questão ela vai pedir o quê? Tração. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar ou a fórmula que a gente encontrou por corpo A, ou a equação que a gente encontrou por corpo B, e substituir a aceleração. Eu vou pegar aqui a que a gente encontrou por corpo A, porque a tração ela tá positiva já, então a gente vai ficar mais fácil. E eu só vou reescrever aqui, ó, tração menos a massa de A vezes a gravidade é igual a massa de A vezes a aceleração. Se eu quero isolar a tração, eu passo isso aqui que está negativo virando positivo. Então, tração é igual a massa de A vezes a aceleração que já está lá, mais a massa de A vezes a gravidade. E agora eu só substituo os termos, tá certo? A massa de A que a gente tem na questão é quanto? A massa de A que fala que aqui é 4. Então, 4 vezes a aceleração que a gente encontrou, que é 2 metros por segundo ao quadrado, mais a massa de A, que a gente sabe que é 4, vezes a gravidade lá, que na questão fala que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vezes 10. Isso vai dar que o quê? A tração é igual a 4 vezes 2, 8, mais 4 vezes 10 dá 40. Então, a tração ela é igual aqui a 48 newtons, tá certo? Esse é um exercício da máquina de Walter Wood, bem fácil de se resolver. E aí no próximo vídeo vai ter a continuação dos exercícios da lista, tá certo, pessoal?